Olá, meus amigos e irmãos, paz seja convosco. Nós estamos em mais uma escola de crescimento e nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu quero, no dia de hoje, em primeiro lugar, louvar a Deus, porque por ter você aí conosco, participando da escola de crescimento, crescendo conosco. E hoje nós vamos ministrar uma aula, eu quero ministrar uma aula especial para você, que eu quero falar um pouco sobre um capítulo do livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro conhecido como o livro das leis, onde nós temos ali a Moisés, ele deixa as leis para o povo de Deus, para os sacerdotes, e por diversas vezes eu encontro pessoas que me perguntam: pastor, tem tanta coisa no livro de Levítico que eu não entendo, tem coisa que ainda é para colocar em prática. Claro que nós temos que entender que naquele tempo era uma outra história, era um outro contexto, eram pessoas completamente diferentes, mas nós também entendemos, como eu digo isso sempre nas minhas aulas, que a Bíblia, ela tem a sua parte histórica, a historicidade, mas ela também tem a sua revelação. E se está escrito na Bíblia, seja o que for, se Deus permitiu que escrevesse, é porque algo a falar conosco aquele texto tem. Por mais que seja, às vezes, um versículo sobre cronologia, que muitas vezes nós nem gostamos de ler, ou versículos que vão falar dos nossos passados, antecedentes. São versículos, o livro de Números, por exemplo, muitas pessoas não gostam de ler porque é um livro cansativo. Não importa, se está ali em algum momento, Deus tinha algo, uma revelação, ou ele tem algo para dizer acerca daquilo que lá está escrito. Talvez você já leu, ainda não entendeu, não teve a revelação, mas em algum momento você vai entender, em algum momento você vai ver uma pregação, você vai assistir uma pregação, você vai participar de um culto e talvez esse pastor vai pregar para você o que está ali e você vai entender melhor. Assim é o livro de Levítico. E eu quero ler hoje para vocês um texto que está escrito no livro de Levíticos, no capítulo 21, do verso 16 ao verso 20. São 4 versículos apenas, porém é um texto mais comprido e que muitas pessoas não entendem, não conseguem entender. E eu quero trazer exatamente para você a revelação e o que estava sendo feito. E o que Deus quer nos ensinar através desse texto. Então vamos ler Levíticos capítulo 21, do verso 16 ao verso 20. Está escrito assim: Fala a Arão dizendo: ninguém da sua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado. Vamos entender o texto. Aqui era uma lei que era dada aos sacerdotes, que nenhum homem que houvesse algum defeito físico mesmo, esse homem não poderia se achegar a Deus, ele não poderia oferecer pão a Deus, ou seja, ele não poderia fazer nenhum sacrifício a Deus, porque ele tinha defeito, um defeito físico. E qualquer pessoa que tivesse um defeito físico, uma deformidade no seu corpo, ele não podia ser sacerdote. Não é porque Deus não amava a pessoa defeituosa, mas é porque aquele tempo as pessoas julgavam tanto, as pessoas tinham tanto preconceito, que elas não aceitariam de maneira nenhuma, por exemplo, um sacerdote que tivesse um defeito físico. Para as pessoas daquele tempo, a pessoa tinha que ser perfeita por dentro e por fora. É por isso que nós entendemos que quando Jesus ele é entregue para ser crucificado,
E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro arranca a orelha dele e Jesus, o que ele faz? Jesus vai lá e coloca a orelha de novo daquele homem no seu rosto, né? Ou seja, Jesus refaz de novo aquela orelha. Por quê? Por que Jesus faz isso? Muitas pessoas acham, né? Já vi pregadores confundirem que Pedro cortou a orelha do soldado romano. Não, aquele homem não era um soldado romano, ele era servo do sumo sacerdote. E o que era o servo do sumo sacerdote? Servo do sumo sacerdote era aquela pessoa que estava se preparando para ser um sacerdote. Porque existia a escola de profetas, mas existia também a escola dos sumos sacerdotes, a escola sacerdotal. E um servo do sumo sacerdote, muitas vezes ele fazia a função do sacerdote porque ele estava em aprendizagem, ele estava aprendendo a ser um sacerdote. E quando Pedro arranca a orelha daquele servo, de Malco, quando Pedro arranca a orelha dele, automaticamente Pedro arrancou dele o direito de ser sacerdote. Por isso que Jesus pega e coloca no lugar, porque um sacerdote não podia ter defeitos físicos. Tem outros textos em Levítico que vai falar também sobre isso. Então aqui em Levítico 21:16, o que a Bíblia está dizendo é isso. Olha, fala a Arão, para que Arão diga ao povo que ninguém que tiver defeito físico algum, ele pode se achegar a Deus, ele pode ser um sacerdote, ok? E aí o texto vai dizendo, a primeira deficiência que o texto diz, que nenhum homem cego pode se achegar a Deus. Agora, desse momento para frente dessa aula, eu quero mostrar a você as deficiências que foram ditas e a revelação para você entender. Então, recapitulando um pouquinho, ninguém podia se achegar a Deus, ninguém podia oferecer a Deus a sua oferta, o seu sacrifício. Ou seja, ninguém podia estar perto de Deus se houvesse algum defeito. Assim é nos dias de hoje, porém de modo espiritual. Hoje a Bíblia estaria dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher se achega a Deus se tiver algum defeito. E o primeiro defeito é o homem cego, eu quero dizer homem ou mulher cego. Por que a pessoa cega não pode se achegar a Deus? Porque o homem cego, a mulher cega, ela não enxerga as coisas como Deus enxerga. Essa pessoa cega aqui é uma cego espiritualmente. Esta é a revelação, porque a revelação ela é espiritual. A pessoa cega que não enxerga com os olhos de Deus, ela não consegue se aproximar de Deus. Como que você vai se achegar a Deus se você não o vê? Se você não o contempla? Se você não consegue, você não sabe aonde Ele está? Nós precisamos ver a Deus, claro que espiritualmente, mas nós precisamos ver a Deus. Nós precisamos ver o que Deus faz, porque Deus faz muita coisa em nossas vidas. Quantas vezes Deus já fez até mesmo milagres em nossas vidas e a gente não viu. Por isso que a gente não consegue se chegar a Deus. Nós, na verdade, nós queremos sempre ver um Deus bonzinho, né? Nós queremos ver um Deus que tudo pode, um Deus que permite todas as coisas, um Deus que faz sempre as coisas boas, e isso nos deixa cego para a gente entender e ver realmente quem é Deus. Porque Deus não é só o Deus do tudo pode. Deus é o Deus que tem hora que Ele diz não. Deus não é o Deus que faz milagre toda hora, tem hora que Ele não faz. Deus não é apenas um Deus que atende o seu clamor a todo momento, tem hora que Ele não atende. Mas eu preciso ver o porquê que Deus falou não para mim, eu preciso enxergar o porquê que Deus não permitiu aquilo naquele momento. Quando eu enxergo essas coisas, quando eu enxergo Deus em todas as situações, aí eu passo a ver Deus, aí eu estou permitido a chegar próximo de Deus. Nós precisamos aprender a ver um Deus como Ele é e não como Ele faz. Nós queremos apenas ver um Deus que faz, quando na verdade nós precisamos enxergar um Deus que é. Porque mesmo que Deus não faça aquilo que você quer agora, Ele não fez porque Ele sabe o que é melhor para você. Então Deus quer que você enxergue lá na frente. Ele quer que você enxergue o depois, porque Deus é assim. Deus está sempre à frente. Então nós temos que enxergar. Por isso que
A primeira revelação, primeira coisa que o texto diz, o homem cego não se achegue a Deus. O que eu estou dizendo para você, que a pessoa que não consegue enxergar as coisas de Deus na vida dele, ele não vai conseguir achegar até o próprio Deus. Depois o texto diz, o homem coxo também não pode se achegar a Deus. O que é a pessoa coxa? Nós temos que entender, naquele tempo não tinha cadeira de rodas, né? Não existia cadeira motorizada que a pessoa aleijada, o coxo, ele sentava ali e ele se direcionava. Não tinha uma cadeira de roda que alguém ia levar ele para algum lugar. Então, a pessoa coxa daquele tempo, como que ele se movimentava? Ele se movimentava se arrastando. Ele ia com as mãos e arrastando as pernas. Ele era coxo. Então, qual é a revelação do texto? É que a pessoa que anda arrastando, ele não pode se chegar a Deus. Como assim, pastor? Você já observou que tem muitas pessoas que parece que a vida inteira ele anda se arrastando na presença de Deus? Tem pessoas que não tomam postura, tem 8 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, mas até hoje nem salvo ele ainda tem certeza se é, porque ele anda arrastando. Ele não anda depressa, ele não vai a passos largos para a salvação, ele está sempre se arrastando. É aquela pessoa que ora pouco, que jejua pouco, é aquela pessoa que intercede pouco, está sempre se arrastando. Tudo para ele está ruim, nada está bom. A pessoa que anda se arrastando é a pessoa pessimista. Sabe aquelas pessoas pessimistas? Que você vai falar com ela das coisas de Deus. Ah, mas Deus não fez, mas Deus não faz. Essa é a pessoa coxa. Ela não consegue chegar em um lugar, ela não consegue se aproximar mais de Deus, porque ele é coxo. Enquanto todo mundo passou na frente, ele fica para trás. É interessante, tem gente que chega na igreja, aceita Jesus, daqui a pouco ele está fazendo louvor, daqui a pouco ele está pregando, daqui a pouco ele está no diaconato, daqui a pouco ele está servindo em alguma coisa, e tem gente que chega na igreja, tem anos e anos e anos, e ele não faz nada, ele não caminha, ele não é fiel, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não é nada, ele se arrasta. Ele sempre precisa de alguém estar colocando ele de pé. Ele sempre precisa de alguém para fazer ele andar, porque ele sozinho ele não vai. E quem se arrasta, chega atrasado. Né? Natural. Basta você pensar, você do lado de uma pessoa aleijada, do lado de um coxo, e você vai andar com ele. Ou você vai ter que arrastar, levar ele com você, ou você vai andar à frente dele. Ou então você vai ter que acompanhar o jeito que ele anda. Falando no pessoal, é muito bacana, muito bonito você ajudar um coxo, você andar devagar com ele, para chegar com ele no mesmo lugar. Bacana, a gente tem que fazer isso, é gostoso. Mas no reino espiritual, não. No reino espiritual você não pode acompanhar coxo. No reino espiritual você tem que andar. O coxo quer ficar, ele fica, você caminha, porque senão você não vai se aproximar de Deus. A terceira coisa aqui que o texto diz, que o homem de nariz chato não pode se aproximar de Deus. O que é o nariz chato? Para você entender melhor. Algumas pessoas daquele tempo tinham uma certa deficiência e isso não se tem nenhuma comprovação, o motivo, o porquê, mas algumas pessoas nasciam com o nariz exatamente, eu vou fazer, é uma aula, mas para você entender, tinha pessoas que nasciam assim. Ok? Então ele não conseguia respirar, ele não conseguia sentir o cheiro. E quando nós falamos de cheiro na Bíblia, cheiro vai trazer a presença do quê? Do Espírito Santo. Perfume fala do Espírito Santo. Quando cheiro bom, perfume bom na Bíblia, quando a Bíblia vai falar de lugares que, por exemplo, quando aquela mulher, ela perfuma os pés de Jesus, a essência daquele perfume incendiou a casa, né? Estava por toda a casa. É a presença do Espírito Santo. Só que a pessoa com o nariz chato, o que acontece? Ela não sente o cheiro, a presença do Espírito Santo. Então uma pessoa que não consegue sentir o cheiro de Deus, o cheiro do Espírito Santo na vida dele, como que ele vai chegar a Deus? Não tem como. Tem pessoas que só sentem cheiros ruins, tem pessoas que só sentem coisa ruim, tem pessoas que não conseguem, o nariz dele só cheira
coisa estragada, coisa podre, odor, coisa ruim. Quando, na verdade, nós temos que sentir o cheiro, a presença do Espírito Santo de Deus. Para eu me aproximar de Deus, eu preciso sentir o cheiro de Jesus, o cheiro do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo eu não vejo, eu não toco, ninguém nunca viu, ninguém nunca tocou. Mas nós sentimos, nós cheiramos. Quando eu chego na igreja, eu sinto o cheiro da presença do Espírito Santo dentro da igreja. Então, se você não sente isso na sua vida, não tem como se aproximar de Deus, porque o Espírito Santo foi deixado por nós pelo próprio Deus. Ok? Depois, o texto diz assim, que nenhuma pessoa que tem os membros demasiadamente compridos podem se achegar a Deus. O que é o membro demasiadamente comprido? São pessoas que nascem com uma deficiência, que a perna uma é maior do que a outra, ou o braço um é maior do que o outro. Então o que acontece? Quando a pessoa ela tem essa deficiência, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se equilibrar, ela é uma pessoa desequilibrada. A pessoa que tem a perna uma maior do que a outra, ela anda desequilibrada, ela não tem equilíbrio. Assim é a vida de muitas pessoas. Pessoas que andam com Deus, pessoas que conhecem a Deus, mas não têm equilíbrio nenhum. São desequilibradas. Pessoas que reclamam de tudo. Pessoas que reclamam do pastor, grita, chama a atenção das pessoas. Pessoas que até mesmo na vida pessoal ele não tem equilíbrio emocional. São completamente desequilibradas. Chora por tudo, reclama de tudo. Isso é o quê? Isso é o desequilíbrio, né? É a pessoa desequilibrada. Então esse tipo de gente não podia se achegar a Deus. E é assim até no dia de hoje. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que não dá nem para você conversar com ele, porque ele é desequilibrado. Ele briga, grita com os outros, chama atenção. O lugar que ele chega, ele atrai a atenção de todo mundo, mas atrai de maneira negativa. Já viu que tem pessoas assim? Você sabe que tem pessoas que você pode contar que ele é positivo, vai dar certo, vai crescer, mas tem gente que é negativo. Tem gente que não dá, não vai, não caminha. Por quê? Porque ele é desequilibrado. Ora ele está orando, jejuando, está pagando preço, ora ele está animadaço. No outro dia ele está lá embaixo. Ele é bipolar. Você nunca sabe como ele vai estar. Ele é desequilibrado. É assim que tem muitas pessoas nos dias de hoje que são desequilibradas. E a pessoa desequilibrada você nunca sabe se você pode contar ou não. Você nunca sabe como vai estar. Eu conheço pessoas que tecem. Há momentos que você pode contar com ela de madrugada, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, se precisar pode ligar, se vai na igreja, qualquer hora vai. E há momentos que fica 2, 3, 4, 5 meses sem ir à igreja. O que é isso? Desequilíbrio. Nós precisamos buscar de Deus um equilíbrio. A gente tem que ser equilibrado, moderado, né? A nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ensina muito isso, sobre a moderação. Nosso pastor, nosso presidente nacional, ele fala muito sobre isso, sobre a moderação. Então a gente precisa aprender a ser moderado. A gente precisa aprender que tudo tem o seu tempo determinado. A gente precisa aprender a forma de falar, a hora de falar, como agir, a hora de ficar em silêncio. Muitas vezes a gente tem que ficar em silêncio. Isso é moderação, isso é equilíbrio, ok? Depois o texto diz assim, que o homem de pé quebrado, ele não pode se achegar a Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas o homem de pé quebrado é o mesmo caso do homem coxo. Não é. O homem de pé quebrado, o que acontece a pessoa que tem o pé quebrado? Uma pessoa que tem o pé quebrado, ela anda? Anda. Ela não arrasta, ela anda. Mas ela vai andar com um pé só. Ou com muita dificuldade, ela vai apoiar o outro pé no chão. Precisamos voltar de novo, lá no tempo em que o texto foi descrito. Nós vamos lembrar que lá naquele tempo não tinha muleta, não tinha gesso. Então a pessoa com o pé quebrado, se ela tivesse que andar, ela ia andar. Mas ela ia andar com muitas dores, e ela ia pôr o pé no chão de maneira que ela ia sentir muitas dores. Então provavelmente essa pessoa ia andar com uma perna só, pulando, né?
ou pelo menos colocando o pé bem devagar no chão para não se ferir ainda mais. O que é que eu aprendo com isso? Homem do pé quebrado fala da pessoa desanimada, da pessoa sem expectativa. Não tem expectativa no ministério, não tem expectativa de vida, não vai. Quando vai, vai de um pé só, ou seja, Deus tem muito mais para a pessoa, mas ele vai com um pé só. Ele não abraça, ele não mergulha na presença de Deus, ele não mergulha na presença do Espírito Santo, ele está com o pé quebrado, ele não chega. E se chegar, chega com muitas dores, por quê? Porque não dá o melhor de si. Ele não coloca o melhor dele. Isso são pessoas do pé quebrado. Pessoas que poderiam ir mais longe, mas não conseguem ir. Mas ele não consegue, não é porque ele não pode, ele não consegue porque dentro dele ele colocou na mente dele, eu não consigo, eu não vou chegar lá, isso não é para mim. Quem te falou que não é? Nós precisamos observar se a gente não tem o pé quebrado. Muitas vezes nós quebramos os nossos pés, ou o nosso pé, porque é interessante que o pé quebrado ele fala também de indecisão. Ora eu posso pisar com o meu pé que está bom, ora eu vou ter que pisar com outro que está quebrado, eu não sei o que eu faço, o que é melhor, como que eu vou agir, indecisão, indeciso, sem expectativa, como eu disse. É aquela pessoa que é difícil de lidar. E às vezes Deus olha para nós, olha para muitos aqui e vê pessoas assim. Tem gente que ele corre na frente, né? Tem gente que ele é acelerado, mas tem gente que não é assim. Aí ele não consegue se aproximar de Deus, porque Deus é um Deus grande, é um Deus infinito, é um Deus amoroso, é um Deus zeloso, mas o pé quebrado da pessoa não permite ele se aproximar desse Deus. Depois o texto diz assim, que o homem da mão quebrada também não pode se aproximar de Deus. O que é a pessoa da mão quebrada? É a pessoa que retém aquilo que é de Deus. E é interessante que o texto não diz mãos quebradas, diz mão quebrada. Ou seja, uma mão está boa, a outra não está. O que eu quero dizer? Eu conheço pessoas que, quando estão passando por uma situação adversa, por um problema, tem gente que fala assim, Senhor, olha, eu coloco esse problema nas suas mãos. Aí ele pega o problema com a mão dele, né, espiritualmente falando, e coloca nas mãos de Deus. Mas quando Deus não resolve do jeito dele, o que ele faz? Ele toma o problema. Ó, Senhor, está nas suas mãos, mas eu quero que seja do meu jeito. O que é isso? É a pessoa que tem uma mão quebrada. Ele não entrega com as duas mãos, de fato. Ele fala, Senhor, vai, cuida, eu confio. Mão quebrada fala da falta de fé. É quando você retém o que é seu, o que é de Deus. É quando você deixa de ser dizimista. Você que não é dizimista, que não é ofertante, sua mão está quebrada. Você está segurando o que não é seu. Você não estende a mão para deixar para Deus. Você não entrega para Deus aquilo que é dele. Não é nosso, é dele. Então, muitas vezes nós precisamos observar como está a nossa mão, como nós estamos. Será que nós deixamos, nós entregamos a Deus o que realmente é dele, ou a gente está querendo entregar com a mão, mas nós queremos agir do nosso jeito? Se é a pessoa da mão quebrada. Esse tipo de pessoa não se achega a Deus, porque a Bíblia diz que é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do maligno. É sim, sim, ou é não, não. Tem gente que está fazendo sim e não. Você está retendo. Sua mão está quebrada espiritualmente. Depois a Bíblia vai dizer que o homem corcunda não pode se achegar a Deus. Aqui tem uma revelação muito linda. O que é o homem corcunda? O que é uma pessoa corcunda? Pessoa corcunda é aquela pessoa que só anda olhando para baixo. Aquela pessoa que só vê o negativismo. Nós sabemos que Deus está no céu. O diabo está no inferno, está embaixo. E tem pessoas que só andam olhando para baixo. Ou seja, só vê o que o diabo faz, não vê o que Deus faz. Só vê coisa ruim. Não tem esperança. Não olha para o alto. A Bíblia diz assim, né? Davi diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Tem pessoa que não olha para o monte, não olha para o alto, só olha para baixo.
só vê coisa ruim. Pessoas que ele não consegue em momento nenhum ver a mão de Deus agir. Porque ele não olha para cima. Ele não enxerga o que vem do alto. Muitas vezes nós estamos corcundas na presença de Deus. Nós estamos exatamente dessa maneira, corcunda. Nós estamos exatamente dessa maneira, enxergando. Tem gente que dá mais valor para o que o diabo faz do que o que Deus faz. Tem gente que valoriza muito mais as coisas ruins do que as boas. Cuidado para você não estar corcunda. Depois o texto diz que o anão não se achegará a Deus. O que é o anão? É a pessoa que não cresce, né? E é exatamente o que tem muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes pessoalmente. Tem pessoas que não crescem espiritualmente. Ele não cresce, ele não ora, ele não jejua, ele não paga um preço, ele não lê a Bíblia, ele não tem um tempo com que a gente chama de TSD, tempo a sós com Deus. Ele vai ser aquele anãozinho direto, sempre, sempre. Aquela pessoa pequenininha, sempre. Ele nunca vai alcançar longos objetivos, lugares altos na presença de Deus. Por quê? Porque ele é anão, ele esqueceu de crescer. Ele é aquele arroz com feijão, aquele crentezinho, arroz com feijão. Aquela pessoa que não quer compromisso com Deus, que não quer uma coisa mais firme com Deus. Ele quer sempre ali. Pronto, minha vida é isso aqui. É aquela água morna. Esse é o anão. É isso que o texto está nos ensinando. Depois a Bíblia diz que o homem que tem belida no olho, este homem não pode se aproximar de Deus. O que é belida no olho? Belida no olho era uma doença que faz a pessoa ver as coisas embaçadas. Muitas vezes a belida no olho não é aquela pessoa que não vê, mas ele vê embaçado. O que eu quero te dizer isso? É a pessoa que ele começa a ver o que Deus quer, mas ele não vê exatamente o que Deus quer. Ele não entende, ele vê, mas ele não entende o propósito. Está embaçado. Ele vê o que Deus está fazendo, mas ele não está entendendo o que Deus está fazendo. Para que Deus está fazendo? Por que Deus está fazendo? Está embaçado às vistas. Não consegue enxergar direito. A gente precisa tirar essa belida, essa pele nos olhos, para a gente ver exatamente como Deus quer. Que a gente volta lá na primeira deficiência, que era a pessoa cega. Interessante, o cego não via nada. O que tem belida no olho, ele vê alguma coisinha. Esse é aquele tipo de pessoa também que só vê o que ele quer ver. Se é uma coisa boa, ele vê. Se não é, ele finge que não vê. Está embaçada a vista. A visão dele não está legal. A visão espiritual não está legal. Não está cego, mas também não está vendo tudo que Deus quer que ele veja. Depois, as últimas duas, vamos dizer, doenças aqui ou deficiências que o texto diz, que o homem que tem sarna também não pode se aproximar de Deus. O que é a pessoa sarnenta? Sarna é uma doença contagiosa. É aquela pessoa que a ruindade dele, ele passa para o outro. Você já observou que tem gente assim? Você está em paz na sua casa, está tudo tranquilo, de repente chega esse tipo de pessoa sarnenta, entra na sua casa, daqui a pouco está todo mundo brigando, está uma confusão, está um trem ruim, ninguém se aceita, é problema. Por quê? Porque chegou um sarnento, chegou uma pessoa ali com a doença contagiosa, ele trouxe o mal, ele trouxe coisa ruim. Tem gente que é assim. Nós precisamos aprender uma coisa. Irmão, olha o que eu vou te ensinar agora. Nós temos que aprender que nem todo mundo é para o nosso convívio. Ah, pastor, mas Deus falou que nós devemos amar a todos. Amar é uma coisa, conviver é outra. Tem pessoas que eu amo e que eu suporto em amor, mas eu não quero convivência com eles. Respeito, se precisar de fazer uma visita eu vou fazer, se precisar de dar um abraço é claro que eu vou dar, mas tem pessoas que não servem para estar dentro da nossa casa. Ele vai trazer coisa ruim para a casa da gente. Ele vai trazer coisa ruim para a família da gente. Isso não é antibíblico. Você não pode ter raiva. Você não pode ter ódio. Mas não quer dizer que você tem que estar todo dia com essa pessoa, porque tem muitas pessoas que chegam na vida da gente para destruição. E aí você precisa tomar cuidado com isso.
Tem pessoas que chegam na vida da gente para tirar aquilo que Deus quer dar. É a pessoa sarnenta. E nós é que não podemos ser, porque tem muito crente que é sarnento. Fala sério, você não conhece ninguém chato? Não, tem gente que é chato, é sarnento. Tem gente que você chega na igreja, daí a pouco ele tira a sua paz. Você está na presença de Deus, ele tira a sua paz. Você é a pessoa sarnenta, não serve para chegar à presença de Deus. E a última coisa que o texto diz, que o homem de testículo mutilado não pode se apresentar a Deus. O que é a pessoa de testículo mutilado? Um homem que tem o testículo mutilado, o que ele não pode fazer? Ele não pode gerar frutos. Porque quem engravida é a mulher, mas quem coloca a semente na mulher é o homem. E se ele tem o testículo mutilado, ele não pode gerar frutos. Ele é a figueira seca que Jesus orou e secou e repreendeu, porque não tinha frutos. O papel do crente, o papel meu, o seu papel, se você é servo de Deus, nós temos que gerar frutos. Nós somos uma árvore frutífera. Então nós temos que gerar frutos, frutos bons. Isso é o homem de testículo mutilado, é aquele que não gera nada, que não produz nada. Está na igreja, mas não produz nada. Está na presença de Deus, mas não faz nada. Dele não vem nada de bom, não jorra nada dele. Né? Quando Jesus disse que ele era a fonte de água da vida, ele estava dizendo, porque eu sou uma fonte, eu estou jorrando água, eu estou dando frutos. Mas tem gente que não sai nada dentro dele. Ele não dá fruto nenhum. Nada de novo acontece com ele. Entendeu o que é agora o livro de Levítico, pelo menos o capítulo que nós lemos? O capítulo 21, apenas esses versículos? Isto é revelação. Então, o que eu quero te aconselhar hoje? A partir de hoje, quando você lê algum versículo que você não entender ou que você talvez até entender de maneira errada, busque de Deus a revelação. E você vai ver que assim como esse texto, no princípio, no início, quando você lê ele, ele parece ser um texto totalmente preconceituoso contra um deficiente, depois você entende que ele é todo espiritual e que essas deficiências espirituais não podem estar em nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Até segunda-feira que vem, com mais uma escola de crescimento. Deus te abençoe, paz seja convosco.